A FCJ Venture Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um podcast Inovação na Veia, mais um super episódio aí que a gente está proporcionando, né? E na verdade, eu como host aqui, eu tenho aprendido cada vez mais nesses episódios, essas reuniões que a gente tem feito ali, com pessoas que têm um profundo conhecimento sobre as áreas, né, que elas se propõem a trazer. E hoje não é diferente. Hoje a gente vai fazer uma entrevista aqui com uma pessoa que tem uma bagagem muito bacana, que a gente conhece, que a gente já trabalhou junto em um projeto, está ligado ao Grupo FCJ também, ele vai poder falar um pouco disso, mas é uma pessoa que fala sobre muitos assuntos. Eu diria que ele é até meio nerd, assim, sabe? Um nerd não, talvez um geek, né? Então, brincadeira, viu, Rafael? Hoje a gente está recebendo aqui Rafael Nanes, Head de Marketing da Atmosfera Ventures. Vou pedir para ele poder se apresentar e poder falar um pouquinho sobre ele, sobre o background e sobre as suas experiências. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Weber. Olá a todos os ouvintes. Queria agradecer o convite para participar da Inovação na Veia. Já acompanho a Inovação na Veia desde o começo, desde o primeiro episódio com o Justino. O segundo episódio foi com o nosso head de novas plataformas, que é da nossa corporate lá da TechBan. O Thiago foi convidado, desde então acompanho. Gostei muito do episódio que você fala um pouquinho de growth, né? É onde hoje eu estou mais enraizado aqui, né? Na metodologia. Bom, me apresentando aqui de uma maneira mais sucinta, né? Eu sou o Rafa Nanes, né? Como o Weber comentou. Tenho experiência aí no design, comecei minha carreira no design, tenho formação na publicidade, tenho formação no marketing e hoje me considero um especialista de growth marketing, né? Principalmente por ter praticado essa metodologia aí na raça, né? Já trabalhei aí com gráfica, já trabalhei em grandes empresas, né? Trabalhei numa multinacional mexicana, de produtos alimentícios. Tive passagem também em outras agências de publicidade. Abri a minha própria agência com 19 anos. Meu Deus! Pois é. Eu abri com 20. Eu abri bem na época que eu saí da grande empresa, né? Eu fiquei 6 anos trabalhando no CLT, aí eu queria muito para a área de marketing. Infelizmente, eles não me deram a oportunidade, então eu pedi para sair. E aí, dali eu comecei a minha jornada empreendedora, cara. Foi um desafio bem maluco, digamos assim, viu? E em contrapartida, empreendendo, eu também fui convidado para trabalhar na primeira startup da minha carreira, assim. Foi no agronegócio. E, cara, foi uma experiência incrível. Eu acho que depois que eu entrei no modelo de startup, comecei a entender, eu percebi que eu não voltaria para o modelo CLT ou para o modelo mais tradicional, assim. Eu acho que eu me encaixei muito bem na cultura de startups. Era algo mais, digamos assim, mais liberto, com mais autonomia, contatos mais diretos com a alta liderança. Errar faz parte em todo esse processo, mas entender que a gente precisa errar pequeno, a gente precisa errar rápido, e ali eu cresci, cara, dentro do agronegócio ali, tive as minhas primeiras experiências com growth, de grande sucesso, né, na pandemia a gente conseguiu vender milho na Angola, vendemos açúcar na Venezuela, vendemos café para os Emirados Árabes Unidos, e até mesmo pé de frango na China, cara. Essa foi minha primeira experiência dentro de uma startup, já indo para um modelo de liderança dentro de uma startup, né? Eu saí de analista para head de growth em 6 meses. Bacana. O meu time ali de marketing chegou a ser maior do que o time de tecnologia, né? Algo que geralmente numa startup é bem difícil acontecer. Mas graças ao sucesso foi bem bacana. E dali, cara, eu entrei para uma startup de RH, depois trabalhei em assessoria de imprensa, e aí fui convidado, né? Anteriormente, tínhamos um outro CEO aqui na Atmosfera, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre a Atmosfera.
Mas dali eu fui convidado, né? Ele me achou no LinkedIn, né? Tava precisando de um head de marketing. E a gente já tinha trocado ideia na época do agronegócio, né? Ele também tinha vindo do agronegócio. Ele me contou da oportunidade, me falou da TecBan, me falou da FCJ. E eu tinha acabado de aceitar uma proposta, não sei se eu já te comentei isso alguma vez, mas eu tinha acabado de aceitar uma Ainda não. proposta. E aí eu fiquei só 3 meses, nem, não deu nem 3 meses, fiquei 3 semanas no que eu tinha aceitado. Aí quando ele me fez o convite, cara, eu pulei pra cá e, meu, já tô aqui um ano e 5 meses, se eu não me engano, e tô, assim como você comentou, tô aprendendo cada dia, cara. É uma parada muito acelerada, é uma parada muito bacana, assim, de se viver. E, cara, existe toda essa liberdade, autonomia num processo onde a gente vai errar, faz parte, né? Errar é humano nesse processo, mas a gente vai testar bastante, a gente vai avaliar caminhos. E hoje, né, a Atmosfera, ela já tem um portfólio bem bacana aqui, né? A gente está falando hoje de 8 startups no nosso portfólio e uma CVB que existe há um ano e pouquinho, né? Um ano e 6 meses. Então é algo que está sendo bem desafiador, mas muito bacana para minha carreira. Show de bola, Rafael, muito bom. Eu acompanho, né, o seu trabalho, eu sei que seu trabalho é feito com muita excelência e os resultados aí estão chegando, né? A Atmosfera hoje é uma CVB aí do Grupo FCJ, que é uma Corporate Venture Builder, que tem se desenvolvido, tem conseguido bons resultados. Muito bom. Cara, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito, muito bacana, né? Você me corrige, eu tenho até um livro sobre esse assunto, do Chris Anderson. Cara, ainda não tive tempo de ler. Comprei esse livro há um tempo, mas ainda não consegui ler, mas já fiz algumas pesquisas sobre o assunto, já tentei me inteirar, já li bastante. E é um assunto muito, muito, muito bacana. Nós vamos falar hoje sobre cauda longa, né? O que é isso? Eu até lembro daquela imagem do livro do dinossauro, né? Com a cauda do dinossauro, aquela coisa quilométrica. E aí, eu queria, Rafael, que você falasse um pouquinho pra gente o que é cauda longa, né? O que significa esse negócio meio esquisito ali? Explica pra gente, por Legal. favor. Bora lá, cara. Bom, o livro, né, ele foi escrito pelo Chris, né, que você comentou, em 2006. Foi onde eu comecei a me introduzir. Antes de entender o que era growth, eu precisava ter uma noção mais do próprio mercado em si. Antes de trazer uma metodologia de crescimento, é muito importante a gente entender o mercado, né? E cauda longa, ele é diretamente sobre o mercado. Então, vamos lá, né? Para a gente até introduzir um pouco mais, né? Você comentou do dinossauro. Eu sempre trago esse dinossaurinho aqui nas minhas reuniões, né? Porque a gente sabe que marketing é uma área que muitas pessoas acham que entendem, assim como o Exato. próprio processo comercial, só que não é tão fácil como parece. Ver o resultado final nas redes sociais ou até mesmo offline, vendo o resultado em si, parece que é algo muito simples, mas existe muito estudo, muito aprofundamento antes de uma campanha ser publicada, antes de um anúncio para o ar ou até mesmo um post. E com isso é muito importante você entender o mercado. E quando a gente fala de mercado, a gente está falando dos concorrentes, a gente está falando da audiência, a gente está falando do público-alvo, a gente está falando de personas. Na personas existe o brand persona, né? Se a sua empresa, se a sua marca fosse uma pessoa, como ela seria? A gente tem também a buyer persona, que pode ter mais de uma, então não é um limitante ali, a gente pode ter várias buyers personas. E quando a gente fala um pouco de cauda longa, se o pessoal digitar aí no Google cauda longa, vai se deparar com esse dinossaurinho que a gente falou aqui, É verdade. e ele vai ver que é um gráfico. O dinossaurinho ele é legal porque ele se torna algo mais lúdico ali, né? Porque como eu comentei, a gente precisa entender antes de fazer, né? Então, estudar, planejar, criar uma estrutura, montar um plano. E a cauda longa, ela pode ser uma ferramenta muito útil nesse auxílio da construção. Sim. Anteriormente, antes de todo esse processo de digitalização, né, a gente está cada dia mais conectado, né, mas trazendo um pouco isso para antes desse movimento, né, da internet como a gente vivencia hoje, era muito natural que os empreendedores, que os donos de negócios, queriam dar foco nos produtos que mais vendiam.
nos produtos mais populares, nos principais De massa, produtos né? ali, Assim. né? Exatamente, exatamente. Por quê? Porque aquilo ia ser um chamariz e com isso, né, ele também poderia ter uma variedade de outros produtos para que quem fosse até a loja fisicamente, né, lembrando que a gente está falando fora da internet, a gente conseguiria vender outros produtos. Você tinha um produto principal, vamos dizer assim, o produto que mais vendia da loja, você fazia esse anúncio, era um grande chamariz, era um produto popular e aquilo levava a pessoa a caminhar na calçada da sua loja, consequentemente entrar na sua loja, quem sabe ela fazer uma conversão, né, fazer uma venda ali. Então, anteriormente, o marketing ele era em massa, Sim. exatamente nesse processo ali de vendas com maior foco em quantidade do que de fato qualidade. E a cauda longa ela chega justamente por conta desse nova economia digital que a gente vem passando. Com a internet, a gente consegue pegar aquela mesma verba que era destinada no offline, onde você fazia só sobre o principal produto, para ser aquele chamariz, hoje você pode fazer de maneira muito mais segmentada. Porque hoje a internet permite isso, né? Quando a gente fala dos mecanismos de busca, quando a gente fala das redes sociais, existem ali, né, essas grandes empresas, falando das principais como o Google e o próprio Facebook, né, o Meta, né, que é dono do Facebook, do Instagram e do próprio WhatsApp, a gente está falando que por trás dessas empresas, né, a gente como usuário é gratuito ter acesso, usar o Google é gratuito, ter uma rede social é gratuita. Mas como é que essas empresas ganham dinheiro? Facebook, né, o Meta, 95% da receita deles é de anúncio. Então alguém tem que pagar essa conta. E quem paga essa conta são as empresas. Não é diferente do Google, né? Diferente do número de receita, lá a publicidade é um pouco menor, até porque o Google ele tem uma variedade muito maior ali de De soluções produtos, e sim. tudo mais. Exatamente. Ali a gente consegue criar campanhas de formas muito específicas. Muito específicas. A gente consegue, falando um pouquinho de Google, né? A gente consegue definir um público-alvo de acordo com o comportamento ou até mesmo de acordo com algumas palavras-chave ali e participar de alguns leilões, justamente para que o nosso produto ou serviço apareça ali na primeira página e, consequentemente, alguém comece a considerar a sua solução e, quem sabe, em algum momento ela converter. Seja um lead, né, que é um contato, ou seja mesmo até uma compra num e-commerce ou no marketplace. E no Facebook, existe ali três tipos de público. Existe o público padrão, que é quando você acha que sabe que é o seu público. Então, eu estou vendendo roupa de academia para mulheres de alta classe. Eu poderia ir lá, colocar o segmento só para mulheres de tal idade que possuem o comportamento de comprar produtos de luxo e frequenta a academia. Então, isso é um público padrão. Existe também um público personalizado, que é quando você sabe quem é o seu público e você consegue dar para ele um Excel, uma planilha, um CSV ali com os dados dessas pessoas. Sim. Os dados básicos, nome, e-mail e telefone, e atacar diretamente aquele nicho de pessoas, sendo mais assertivo e com investimento menor comparado a uma publicidade offline. E o último público que existe no Facebook, ali no Meta, é o público semelhante. Quando você consegue rodar um público padrão, depois você vai para um público personalizado, o Facebook em algum momento ele habilita para você o público semelhante. E com isso você consegue procurar pessoas que possuem o mesmo comportamento de consumo daquela base que você mandou. E isso é gigante, tá? Quando se chega nesse movimento, é onde a gente começa a falar de escala. Show de bola. Então, assim, a gente pode dizer que, em linhas gerais, a cauda longa, ela prioriza a questão dos nichos, né? Igual você disse, antes era tudo massa, igual fazer uma propaganda de televisão, a gente atingia a massa, e aí ia no bolo gente que queria, gente que não queria ver aquilo. E hoje, com essa teoria, né, a questão da cauda longa, com a digitalização, a gente consegue atingir nichos específicos que demandam por produtos. Em linhas gerais, seria isso exatamente?
Exatamente. Principalmente por conta da economia digital, a gente consegue ser específico sobre o produto. E isso, né? O Bacana. que que a gente também precisa entender? Com a internet, eu costumo dizer isso para todo mundo, cara. Não sei se você concorda, mas eu acho que o nosso comportamento na internet como consumidor, além dele estar cada vez mais chato, a gente tá chato, cara, para consumir as coisas. A gente tá querendo coisa Exatamente. cada vez mais personalizado, a gente tá querendo coisa que chame pelo nosso nome, que tenha a cor que a gente gosta, que tenha a solução ali no processo. Acho que até mesmo antes de eu introduzir um pouco dessa questão do dia a dia, né, desse consumidor, é importante a gente destacar que a gente na internet, além de estar chato, a gente está preguiçoso e ansioso demais na internet. Verdade. A gente não tem paciência de esperar 4 segundos uma página abrir. E aí o que a gente faz? A gente volta para o buscador e vai para o concorrente. Então, Exatamente. ter um produto legal, um produto que tenha uma boa performance é bacana. E tem a questão da ansiedade. A questão de se naquela página tem um botão de WhatsApp, a pessoa não vai preencher um formulário, ela quer te chamar no WhatsApp porque ela espera que você, a solução, né, o serviço ali vai te responder na hora. Então as pessoas querem tudo de uma forma muito acelerada. E Exatamente. isso contribui aí também para que as empresas se adaptem nesse formato. Então, trabalhar a personalização e nichos é muito importante para o crescimento da startup ou da empresa ou do próprio empreendedor ali que está querendo vender um produto ou um serviço. Show de bola, cara. Obrigado aí, né, por explicar e falar um pouquinho sobre... Um pouquinho não, né? Você destrinchou bastante ali o que é essa cauda longa. Agora, eu tenho uma pergunta que ela é meio complicada, né? Eu tô doido para entender ali a resposta dela. A cauda longa, ela serve só para produto digital e startups, em vias de uma economia geral ali? O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Weber, legal essa pergunta, cara. Assim, na minha opinião, cara, eu acho que a cauda longa pode ser aplicado a todo o modelo de negócio, cara, Sim, porque todo produto ou serviço é destinado para um determinado público, e esse público tem suas particularidades. E a gente, do lado do empreendedor, pensando sobre o processo comercial, sobre o processo de tração, sobre todo o processo de reconhecimento de marca, a gente precisa estar aonde o nosso cliente está, independente de onde seja. Seja até mesmo em blogs ali, que ele tem um comportamento de ler alguns artigos, por exemplo, na UOL, e por que não você está na UOL Ads? Se o seu sim, serviço é destinado para um público mais jovem, que, por exemplo, está procurando, sei lá, que está num movimento, você sabe que seu público é solteiro, por exemplo, por que não você está no Tinder anunciando o seu produto? Se o seu produto ou serviço ali, né, ele tá o seu cliente ele tem o costume de assistir TV e tudo mais, por que não também tá na Globoplay? Então, se ele tem um comportamento de hoje utilizar o TikTok, né, que é uma das redes sociais hoje tá cada vez maior, assim, por que não também tá no TikTok, né? O ponto sim. é, a gente precisa começar com arroz e feijão, cara. Hoje, cara, eu diria que 90%, eu não sei o dado exato, mas assim, todo mundo está conectado à internet. Ou seja, Exato. todo mundo tem comportamento digital. Se o seu cliente está lá, por que você não vai estar lá? E o arroz e feijão, cara, é o Google e redes sociais básicas, LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim, o TikTok também, eu acho que já entra nesse bolo aí de redes sociais bem populares. Fazendo o arroz e feijão bem feito, você pode permear outros canais também de tração, sem nenhum problema. Voltando naquele ponto, a gente precisa estar, o nosso produto ou serviço precisa estar onde o nosso cliente está. Não é para gente, não é para gente fundador. O nosso produto ou serviço não é para o gosto do founder. Não é para o gosto do, eu gosto de azul, eu vou fazer a minha logo azul. Mas não, você está fazendo isso para o outro. Tem a questão dos arquétipos, né? Não sei se é muito comum, né, esse termo aqui da questão dos arquétipos, mas são 12 tipos de arquétipos. Sim. E uma marca,
ela pode ter até dois tipos de arquétipos, né, nesse processo. Existem vários, né? Não vou nem arriscar aqui tentar citar os 12, porque eu também não lembro, mas Também não é lembro uma todos, mas eu coisa sei que de alguns. sim, uma coisa que eu aprendi, cara, estudando um pouco desses arquétipos, é que, na minha opinião, cara, nenhuma marca deveria se considerar o herói. Na minha Sim, opinião, eu acho que nenhuma marca deveria se considerar o herói, porque o herói é quem consome o produto, é o cliente. Ele é o herói porque é o cara que acorda cedo, é o cara que tem um monte de corre para fazer, tem que ir lá bater o crachá, fazer tudo que tem que ser feito, voltar para casa, cuidar da família, enfim, né? Tô aqui generalizando um público-alvo, né? Mas a gente sabe que não é fácil o dia a dia, geralmente ali dos clientes que a gente quer atingir e tudo mais. Então, um herói sempre é o cliente. E a marca, a solução, o produto, ou o serviço, a empresa, a startup, o que seja ali, cara, ela precisa ser o guia. Eu gosto até de brincar com. Você já achou ali o. Como é que era? A Caverna do Dragão? Caverna do Que Dragão, tinha o Mestre mestre. dos Que Magos. tinha, que tinha o mestre dos magos, cara. O mestre dos magos, ele aparecia para os heróis que estavam tentando escapar daquele lugar lá, cara, só na hora certa e no momento certo e para ajudar no que for possível. Eu acho que a empresa tem que ser um pouco desse mestre dos magos, sabe? Ela tem que aparecer na hora certa, Boa analogia. solucionar a dor, o problema e ir embora, cara. Porque o herói é o cliente, ele vai usar o seu produto ou serviço, não é 24 horas do dia, ele vai utilizar 1 hora, 2 horas, 3 horas, dependendo da solução, seja um SaaS, né, uma plataforma ali para ser utilizada, seja um app, seja um website ou até mesmo um contato comercial para ele começar a abrir uma concorrência ali para entender qual é a melhor solução. Então, é a gente como marca, empresa e startup ter essa humildade no processo de saber de que estamos num mercado muito competitivo cada vez mais, né? O legal é que é mais democrático. Hoje a gente, como uma startup, consegue competir com uma grande empresa com determinadas palavras-chave ali que a gente pode concorrer. Mas o ponto é que como mostrar o diferencial nesse processo, né? É conhecendo muito bem com quem você está falando. Exatamente. E eu tenho um exemplo prático, cara, engraçado. O meu pai é novo, né, tem 55 anos, mas ele não sabe ligar um computador, não usa, nunca usou, não gosta. E só que ele tem celular e aprendeu a mexer, faz tudo pelo celular. E tudo que você mandar para ele, ele imprime, né? E aí é muito engraçado porque ele recebe vários patrocinados. Ele é avô agora, então ele recebe vários patrocinados de brinquedos de criança. E aí ele vai tirando esses patrocinados, tirando print e ele manda para a gente poder comprar para ele. Então você vê que até uma pessoa que não tem um nível de digitalização interessante, assim, né, que ainda tá ali meio, a gente até brinca, né, tá na idade da pedra ainda, mas ele é impactado por anúncios ali de produtos, de coisas que ele tem buscado, de coisas que ele acha interessante. Às vezes ele salva um vídeo no Facebook, no Instagram ali, ele envia ali um link e aí o algoritmo já entende que ele tem propensão a comprar, adquirir aquele tipo de produto e serviço, né? E aí ele usa a gente ali para poder comprar e para ele, para poder facilitar esse trabalho. E é muito legal que o Kotler fala muito isso no 4.0, né? Que os jovens, eles são essa força motriz que conseguem usar o digitalizado, né? A questão digital, mas eles ajudam as pessoas da geração anterior a adquirirem seus produtos, os desejos de compras e por aí vai. Muito legal, acho que só queria trazer esse exemplo assim meio que eu vejo acontecendo para mostrar, né, a cauda longa realmente funcionando para uma pessoa que tem um nível de digitalização menor, né? Sem dúvida. A minha mãe é muito nessa pegada também, cara. Eu criei um Instagram para ela recentemente, né? E, Sim, cara, ela acha, antes do Instagram, ela estava mais conectada no Facebook. E, na minha opinião ali, cara, eu achava que ela encontrava a internet dentro das redes sociais. Minha mãe não é uma pessoa que joga as coisas no Google. Eu sim, tentei ensinar ela o YouTube, não pegou muito bem não, para ver umas receitas ali no YouTube, não deu muito certo, mas ela condiciona a internet ao Facebook e hoje ao Instagram. Ela acha que tudo que tá lá é verdade, cara, e a gente tá passando ali por
já há algum tempo, né, sobre as questões das fake news e tudo mais, e isso impacta diretamente essa galera que não tem essa sensibilidade de ter um filtro, né, sobre o dado, ou buscar uma fonte mais confiável, ou buscar outras fontes para ver se aquilo é verídico, né? Então, cara, é complexo, né? As pessoas utilizam isso também para o bem e para o mal, num processo de convencimento, de persuasão, justamente para que alguém congu, né? Então é algo muito doido, cara. Esse processo é um processo que a gente vem trocando o pneu com o carro andando, né? A questão da Lei Geral de Exatamente. Proteção de Dados agora chegando, blockchain ali para que a gente tenha mais segurança ali nos dados, né? E tudo mais, as questões das fake news agora nas redes sociais, falando que aquela informação é falsa, enfim, né? Então é algo que a gente vai se adaptando nesse processo, né? E, e eu acho que é bacana, né? De que essa nova geração ela consegue permear esses dois caminhos e também capacitar quem não tem um conhecimento adequado, né, para utilizar essas ferramentas digitais. Exatamente. Muito bom, Rafael. Tá muito legal, muito bacana. A gente vai fazer uma pequena pausa. Você que está escutando a gente, não pare de escutar, né? A gente é 5 segundos, a gente já volta. Pessoal, falei que era rápido, né? 5 segundinhos aí é só a nossa vinheta. Já estamos de volta aqui com o Rafael Nanes. Tá dando uma aula aqui pra gente sobre cauda longa. A gente está aprendendo bastante com ele. E tô gostando bastante do conteúdo, viu, Rafael? E aí agora eu tenho mais algumas perguntinhas ali para poder te fazer, né? Para a gente poder explorar um pouquinho melhor esse assunto. Então nós já falamos ali, né, o que é cauda longa, já explicamos ali se a cauda longa serve apenas para produtos digitais e para startups. E a gente viu, né, que tem uma abrangência muito maior. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que a gente, em vias gerais e práticas, assim, né, como que o nosso ouvinte, que ele tem uma startup, que tem um negócio, é um pequeno empreendedor, que escuta a gente bastante, eu queria que você explicasse como que ele aplica essa teoria da cauda longa ao negócio dele, né? Assim, sintetizasse isso melhor para nós. Legal, Weber. Bom, cara, vamos lá. Eu acho que assim, a cauda longa, ela é um método que pode ser aplicado numa estratégia de marketing ou até mesmo numa estratégia comercial, né, nas definições Sim, ali das personas e tudo mais, até porque é o comercial que está ali no dia a dia se relacionando com essa pessoa, né? É importante a gente também destacar qual que é o objetivo de marketing. O objetivo de marketing é tração, é atrair, sim, é novo cliente. E todo o processo de meio e de final de funil é um processo comercial onde o marketing apoia no processo. Não é uma responsabilidade total de marketing fazer com que o lead se torne um cliente ou sim. que tenha uma compra ali direta. Só se for um e-commerce, no caso, um marketplace, onde tem todas as funções ali para a pessoa colocar o cartão e fazer a compra do produto, né? A própria tecnologia, ela vai fazer com que tenha essa experiência de venda. O E o ponto Kotler é, fala isso, né? Que marketing é apoio de vendas. Eu acho que isso foi bem bacana que você pontuou. sim, cara, eu costumo trazer muito isso. É aquilo o começo da nossa conversa, Weber. As pessoas acham que entende de marketing. Todo mundo acha que entende, porque é um processo que você vê todos os dias. Você é impactado por milhares de anúncios. E com isso te condiciona a achar que isso é fácil, que isso é Sim. simples. Mas no final das contas é o resultado, o retorno sobre o investimento que está sendo feito ali. Então, o que que é importante, né? Falando diretamente ali para os donos de startups e tudo mais. Antes de mais nada, tenha uma tecnologia, porque a startup ela nasce a partir de algo tecnológico, de algo inovador ali no processo que tenha uma escala. Sim. Então, caso contrário, não tenha uma tecnologia e não tenha um processo escalável, você não é uma startup. O próximo passo, tenha alguém do comercial, tenha um produto e tenha alguém para vender esse produto, mesmo que seja a mesma pessoa. O founder ele entende de tecnologia e ele também vende todo o processo. Ele vai fazer isso muito bem, né? Ele é formado em tecnologia e vai saber vender muito bem? Talvez não, mas assim, Exatamente. o processo, né? Ele é de acordo com o seu cenário. Se você tem verba para conseguir contratar, se você conseguir um investimento, alguma coisa nesse sentido, traga alguém do comercial, porque ali na prática vocês vão vivenciar
Qual é a próxima contratação? É alguém do marketing dedicado. Até lá, você vai estar fazendo tudo, isso é natural, né? Trabalhar no formato early stage é muito natural para as startups. E sofre, não é fácil, não é sobre os sims que você recebe, sobre os fechamentos de negócio, é sobre todos os nãos que você vai ouvir e você ainda vai continuar lutando, não desistindo e fazendo com que você venda. Teve as primeiras vendas, já começou a entender melhor quem é o seu cliente, o cara que de fato compra, o tomador de decisão, começou a entender as pessoas que influenciam nessa tomada de decisão, você já vai ter personas específicas. A partir dali, começou a fazer estratégia de marketing, e é importante a gente destacar aqui, Weber, que marketing também não é só tráfego pago. Muitas Exato. pessoas acham que marketing é só tráfego pago. A gente, como a gente comentou, as pessoas estão chatas, cada vez mais chato. Então, o que eu sempre sugiro, principalmente para as startups, é que ela comece num processo orgânico. Até para que ela sofra um pouco mais, para que ela também não fique condicionado só ao tráfego pago. A gente sabe que o tráfego pago ele vai trazer resultado no curto prazo, mas ele não vai se sustentar em médio e longo prazo. O que sustenta em médio e longo prazo são estratégias orgânicas e geração de conteúdo e um brand muito bem amarradinho. Você entra no site, tem uma identidade, você entra na rede, tem outra, você entra na plataforma, tem outra. Isso não é legal. Precisa ter um padrão sobre todo o contexto para que a pessoa consiga ter a experiência completa de uma forma uniforme em toda essa jornada, né? Desde o reconhecimento de marca até a consideração, até começar a querer fechar ali o negócio, até mesmo na venda. E o melhor segredo, né? O melhor dinheiro que tem, existe três tipos de dinheiro. Não sei se você já ouviu Sim, falar sobre isso, já. né? Que é o dinheiro do banco, que é quando você faz o empréstimo, tem o dinheiro do investidor, né, que é quando você consegue o investidor, e tem, na verdade são quatro, né, tem o seu dinheiro também, que também, pô, você já está trabalhando, você vai ficar colocando o seu dinheiro lá dentro. O melhor dinheiro que existe é o dinheiro do cliente. Do cliente. No E o dinheiro melhor, novo. e o melhor disso é você fazer com que o seu cliente atual te pague mais. Porque o processo de namoro, ele é sempre bacaninha, sempre legal. Mas o cara que já tá casado aqui, quando você já tá com um contrato ali fechado com o cliente, eu acho que o melhor segredo é fazer com que esse cliente que já te conhece, já usa a sua solução, já acredita, você consiga vender mais serviços para ele. E fazer a peteca não cair. Porque conseguir um cliente, fechar um contrato de 3 meses, 6 meses, é fácil. Quero ver reter essa pessoa, fazer ela ficar 2 anos utilizando sua solução. O melhor marketing da vida, cara, é o marketing de indicação. Você ficar falando de você, talvez não te leve a tantas aberturas, tantas oportunidades. Mas pessoas falando sobre você, isso sim, isso vai gerar muito mais credibilidade, porque é uma pessoa que passou pelo namoro, tá casado e não tá reclamando. E ainda tá indicando. Esse é o melhor, cara. Então, assim, só resumindo aqui a resposta, cara, primeiro tem a tecnologia, depois tenha alguém que faça essa prospecção e comece a entender esse público, depois tenha alguém do marketing, para que essa pessoa do marketing consiga trabalhar nessas pessoas e consiga fazer estratégias direcionadas para esse nicho, para esse público específico que já comprou. E se você chegar num nível interessante de receita, se você tem verba para investir, invista em dados. Alguém que vá saber fazer uma análise de dados e um comparativo. Não adianta você estar ganhando muito dinheiro e não estar sobrando nada. Isso não é sustentável. Eu acho que o segredo é fazer com que o seu negócio, o seu produto, serviço se torne algo sustentável e permeie a longo prazo. Por isso que ter uma brand, ter uma geração de conteúdo destinada, tá em todos os canais que o cliente está, é essencial ali para o crescimento e sustentação dessa startup ou dessa empresa também. Eu acho que isso também leva aí para as empresas, né? Eu acho que é um movimento que vem acontecendo muito grande, né, na área de inovação dentro das grandes empresas, né? Eles estão começando a procurar mais produtos mais personalizados e eles estão olhando para fora
E isso é bem bacana, né? Show de bola, Rafael. Tô gostando bastante. Eu tô vendo assim, aí vem a veia professora, né? Tá sendo muito didático aqui e boa parte do que você tem falado, por exemplo, quando você fala da questão das pessoas indicarem para outras pessoas, realmente é o que gera resultado. O Kotler fala muito isso também. Eu, de novo, citando o Kotler, né? Mas é porque ele fala que as pessoas elas confiam mais em pessoas do que em marcas. E esse movimento ele está ficando, né? Você vê os influencers hoje arrastam, né? Milhares, milhões de pessoas. Então isso também é uma questão muito importante que eu tenho falado. Ontem eu dei uma palestra para o CRA-MG, no qual eu sou filiado, sobre growth e eu falei muito sobre isso. Então o pessoal estava muito na velha economia, então eu trouxe um pouquinho dessa visão ali de growth e trouxe esses conceitos ali também, né? Mas muito, muito bom mesmo. E eu tenho mais uma pergunta para poder te fazer, para a gente poder já ir caminhar aí para o nosso final. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as oportunidades desse mercado, dessa metodologia aí, né, da cauda longa, e tendências também. Queria que você trouxesse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Eu acho que você já trouxe uma tendência aqui que está sendo bem popular, cara, que é a questão dos influenciadores, né? Você ter porta-vozes que representam a sua brand persona e essa brand persona sabe conversar com as suas buyers personas, isso é fundamental. Eu também venho tentando acompanhar essa questão dos influenciadores, cara. Confesso que tá muito acelerado as coisas, assim, para conseguir acompanhar tão de perto, né? Eu sou um cara mais focado em performance. Nessa questão dos influenciadores, tem muita questão da relação, da troca ali, da comunicação como um todo, de um alinhamento constante, né? Geralmente os PRs, assim, estão dando conta mais do que o próprio time de marketing. Eles estão conseguindo se relacionar mais, né, com esses influenciadores. Mas eu acho que isso é uma grande tendência no Sim. mercado, principalmente aqui, né? Agora até fazendo o gancho do influenciador com a cauda longa. Nano influenciador, micro influenciador. Não é para você contratar o cara que tem 1 milhão de seguidores. Porque talvez esse 1 milhão de seguidores não seja o nicho que você quer atingir, né? Então, por Exatamente. exemplo, vou trazer um exemplo aqui de uma das startups que estão no nosso portfólio aqui na Atmosfera Ventures, que é a Superbox, né? Que eles são um supermercado autônomo para condomínios horizontais. Cara, por que não trazer um porta-voz de alguém que já mora dentro do condomínio? Alguém que já é influência, alguém que já troca as ideias no grupo do WhatsApp lá do condomínio, para sempre incentivar a galera a comprar. Olha, tá tendo promoção, tá tendo alguma coisa. Melhor do que a logo de uma empresa tá lá divulgando um catálogo, cara. O negócio é humanizar. Quanto mais a gente conseguir humanizar a nossa solução, o nosso produto ou serviço, né? Humanizar, o que que significa isso, né? É você dar uma voz humana sobre a solução. Não é só sobre a solução, sabe? É mais sobre o, o diferencial dela, a economia que ela pode te trazer no dia a dia. O seu produto, o seu serviço, ele facilita no quê? Eu acho que é mais isso que as pessoas querem saber. E quando a gente fala até de cauda longa, a gente está falando de não atingir a massa como um todo. Sim. E isso também significa que é uma audiência menor. E isso também não implica em ganhos menores? Eu diria que não necessariamente, porque se você conseguir fazer um produto ou um serviço bem personalizado, bem amarradinho, a pessoa não vai pensar duas vezes, mesmo que o produto seja mais caro. Então, o Exatamente. valor, o preço, ele pode aumentar nessa estratégia de nicho, né? Porque você vai estar falando com um público muito específico. E as pessoas querem se sentir pertencentes de grupos, de comunidades. E isso é um processo, cara. A gente também está falando aí de uma outra tendência que é a criação de comunidades, né? Isso também é uma outra tendência muito bacana. E um último aqui, né, trazendo uma terceira tendência, eu esqueci a sigla específica, não sei se você manja, que é aquela de você sempre recolher o feedback do cliente. Tem uma siglazinha, né, que é o feedback constante ali. Tipo, você finalizou a compra, comprou um produto no iFood. Sim. Finalizou, chegou, ele já te manda uma pesquisa básica de 0 a 10. Quanto que você gostou? Deixa um O comentário. NPS? Porque NPS, é isso aí. É isso aí.
o NPS, de uma forma mais constante e recorrente, ela é importante. Ah, vamos fazer uma pesquisa uma vez por ano para ver como é que tá. Não, cara. O mundo está muito rápido, o mundo está muito dinâmico. Então, você tá lá no dia a dia, já recolhendo esse feedback do cliente, é fundamental. E aí eu também quero citar uma outra metodologia que ela também faz parte ali, eu acabo sempre trazendo várias metodologias antes de falar do growth, porque como eu comentei, a cauda longa foi um dos meus primeiros passos aqui, né? Um segundo passo, depois que eu comecei a estudar cauda longa, né? Estudei cauda longa, o próximo passo foi data driven, tomar decisões baseadas em dados. Dados. Com isso, cara, a gente sai do achismo e a gente para de perder tempo. Eu gosto do azul. E o fundador gosta do azul, o gerente de marketing gosta do verde. E os dois ficam, meu Deus, qual a gente vai botar? Cara, joga um teste AB e deixa o cliente falar qual que é o melhor. Se ele Exatamente. clicar mais no azul, não tem o que ser discutido. Não precisa brigar. Segue no que está dando certo. E isso vai tendo uma cultura de melhoria contínua baseado numa metodologia de dado. Tomar decisões baseadas em dados vai fazer a gente parar de perder tempo. E com isso, a gente tem um crescimento mais acelerado. Muito bom, cara, excelente. Eu anotei algumas coisas que você foi me relembrando aqui, que eu falei, cara, show de bola. Pessoal, você que está escutando, eu acho que a gente está tendo uma aula aqui, né, sobre economia, cauda longa, sobre marketing, growth, e assim, fica o convite, tá, Rafael? A gente vai gravar outros podcasts aí para aprofundar em alguns assuntos específicos também, tá? Nós vamos fazer mais Conta uma comigo, pausa. cara. Obrigado. Nós vamos fazer uma pausa bem rápido, 5 segundinhos, e a gente já volta. Excelente, pessoal. Falei que era rápido. De novo aí, 5 segundinhos. A gente está aqui com o Rafael Nanes, Head de Marketing aí da Atmosfera Ventures. E ele está falando para a gente sobre cauda longa, sobre marketing, growth. Está sendo uma aula muito, muito, muito boa. Nós já, né, destrinchamos um pouquinho sobre o assunto, né, Rafael? E eu queria que você fizesse ali agora as suas considerações finais. Amarrasse todo esse conteúdo de valor que você trouxe para a gente, para quem está nos escutando. Legal, vamos lá. Bom, a gente percorreu aí alguns minutinhos, né, sobre cauda longa. Eu acho que foi bem bacana esse bate-papo. A gente conseguiu aqui trazer bastante conhecimento, né, um pouco de vivência, né, em todo esse processo. Eu acho que isso contribui aí bastante para quem está iniciando uma startup ou quem já está no movimento, né? Quem já está no movimento, eu entendo que é muitas coisas, né, para lidar ou definir o que é prioridade, o que é importante e tudo mais, né? Então, acho que para a gente sintetizar e como aplicar a cauda longa, a gente fala que antes de chegar no método, é importante a gente ter o básico aqui. Então, a tecnologia ela é muito importante, ou o produto, ou o serviço, muito bem estruturado sobre o que você vai oferecer. Isso tem que estar muito claro. E o próximo passo é começar a testar, avaliar, tentar vender. Mesmo que você não tenha um time comercial hoje no seu processo, teste, avalie, tente entender quem são as pessoas que vão comprar o seu produto ou serviço, ou vai fazer assinatura da sua solução, ou que vai comprar ali uma licença, enfim. Então, tendo isso muito bem amarradinho, ou já ter passado por essa vivência, invista num processo comercial. Pô, mas você Sim. é do marketing, está falando que é para investir mais no comercial e depois no marketing? Sim, porque o comercial é o que vai de fato vender. O marketing ele tem como objetivo atrair. Só que se você já no começo já querer trabalhar num processo de marketing sem ter nenhum cliente, o tempo de resposta, de retorno sobre esse investimento, ele vai ser mais árduo. E a gente sabe que dinheiro não é infinito, né? Então, para esses empreendedores que estão começando agora, partem do princípio de ter um produto, uma tecnologia, tentar vender, ou quando conseguir já trazer alguém do comercial, e quando já tiver clientes ali em todo esse processo, comece a pensar em alguém do marketing, alguém para focar nesse processo. Com isso,
a cauda longa ela vai ser bem utilizada, porque vai ser entendido no próprio CRM ali do time comercial ou no próprio bate-papo ali, começando, você querendo entender quem é o público, com isso, isso vai facilitar. E isso você vai fazer com que você perca menos tempo. E, né, o cauda longa é só um pedaço de um mar de possibilidades que existem, né? E hoje, quando a gente fala de retorno sobre investimento de uma forma mais rápida, estar na internet, estar no digital vai fazer todo sentido, né? A gente falou bastante sobre a economia digital aqui, né, nesse episódio. Então, é algo que a gente pode avaliar e testar de uma maneira até com investimento baixo, né? Dependendo de acordo com o seu cenário, dependendo de como as coisas estão acontecendo aí no seu dia a dia, né? A gente sabe que as coisas não são simples como parecem, mas é um processo que pode ser utilizado e pode gerar grandes frutos ali Sim. para o seu mercado. Então, chegou nesse nível do marketing, de já ter alguém ali dedicado, mesmo que júnior e tudo mais, essa pessoa, se ela for da área, ela vai conseguir montar um plano que seja ali de 3 a 6 meses, né, para testar. Isso também é importante a gente saber de que não existe uma receita de bolo pronto. Vocês vão ter que testar os ingredientes até vocês encontrarem um mínimo viável ali também na estratégia de marketing, né? Não é só o MVP do produto, não. A gente também tem MVP de estratégias ali, né? Até chegar num caminho interessante. Chegou nesse nível, as coisas estão melhorando, existe a possibilidade de uma verba? Dados. Então, esses Sim. 4 pilares, né? Eu trago muito a questão do growth marketing, porque o growth ele é esses 4 pilares, e a gente entende que a cauda longa pode ser bem aplicada, principalmente no processo comercial, e se isso for aplicado no processo comercial, quando tiver a base do marketing, as coisas vão acontecer de uma forma mais rápida e quem sabe até de uma maneira até sustentável, já se pagando, porque você já entende quem é seu cliente, você já tem um produto que resolve o problema do seu cliente, e com isso é só fazer esse match ali que as coisas vão dar certo, né? E só trazendo mais um gostinho ali do growth, né? Era Sim. o que a gente também falou, fazer com que esse cara indique, fazer com que esse cara compartilhe, que ele poste nas redes sociais a sua solução, a sua experiência. É o melhor marketing da vida, porque é um cara que já conheceu, já avaliou, gostou e está indicando, cara. Pô, qual é o Exato. custo disso? O custo é baixíssimo, né? Você pode até dar um desconto para esse cara se ele conseguir trazer mais cliente para você, viu? Porque esse cara, seu cliente, se torna também um vendedor. Então, você conhecer muito bem o seu cliente vai ser muito interessante para o seu crescimento e, se possível, dá um Google, dá uma olhada no dinossaurinho que a gente falou no começo aqui do bate-papo. Ele é bem bonitinho, ele também é didático, você vai conseguir entender um pouco mais aí do que a gente falou sobre esse gráfico. Show de bola, Rafael. Cara, eu sei, né, que da sua agenda, eu sei que tá complicado. Eu queria te agradecer muito por ter separado esses minutos ali pra gente, para poder trazer esses conhecimentos que eu acho que quem escutou, né, quem vai escutar esse podcast, vai agregar muito para vocês. Então, Rafael, fica o nosso muito obrigado. Fica o convite, realmente reforçando aqui o convite para a gente gravar outros, né? E, cara, brigadão mesmo aí. Sucesso na sua jornada. Obrigado por tudo, viu? Obrigado, Weber. Eu que agradeço. Queria agradecer você, queria agradecer todo o time aqui que está envolvido, ao Grupo FCJ também aí por ceder esse espaço. Eu acho que compartilhando conhecimento, né, é onde a gente consegue agregar mais em todo esse processo. Isso também faz parte do nosso dia a dia como profissionais de marketing, porque, repetindo, as pessoas acham que sabem. Não estou dizendo que a gente sabe tudo, mas a gente vem estudando sobre todo Exato. esse processo, vem entendendo um pouco mais no dia a dia, e nós somos especialistas sobre essa questão do marketing, sobre a questão do growth, e com isso, né, no que a gente puder contribuir, a gente fica à disposição. Deixo aqui também meu LinkedIn para quem quiser conectar, Rafael Ângelo Nanes, ou Rafael Nanes você já consegue encontrar. E se você tem uma startup que está conectada ao varejo, que está conectada ao digital, visite o site da Atmosfera, né, que é a CVB da TecBan, que é o www.atmosferaventures.com. Show de bola. Obrigado mais uma vez, Rafael.
Você que está nos escutando, nós estamos nas principais plataformas, Spotify, Google, Deezer, Amazon, Apple Podcasts, e é um prazer, né, a gente ter mais um episódio, e já fique ligado aí na próxima semana. Grande abraço, até mais, pessoal. E aí, gostou? Então segue a gente, nosso arroba é podcast.inovação na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.